Palavra simples, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando no coração de cada um. E eu gostaria então de começar orando. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade, Pai. Que nessa noite, Pai, os corações estejam abertos para o teu entendimento, Pai. Que possamos ser transformados conforme a tua santa palavra. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos guiados pelos teus olhos. Nos mostra o caminho que devemos seguir esta noite, Pai. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu gostaria de começar com vocês com uma dinâmica. Eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Imaginem que vocês estão em um congresso. Esse congresso, ele não foi um congresso barato. Você pagou caro por ele. E você chegou cedo, você se preparou, você sentou num lugar que você pudesse prestar bastante atenção. E, de repente, o preletor, ele começou a falar o que ele veio para fazer, né? Falar o que ele veio para falar. Mas, de repente, você lá no meio das suas anotações começa a ouvir um burburinho de duas pessoas que estão lá na última fileira. E você ouve esse burburinho, e você prestando atenção lá no preletor, mas aquele burburinho no seu ouvido. Eu não sei se isso já aconteceu com você em algum momento, mas imagine que já tenha acontecido. E agora eu gostaria que você pensasse em duas situações. Qual é o sentimento que vem à sua mente, mesmo que você não faça nada? E qual é a reação que vem na sua mente? O que você gostaria de fazer nesse momento? São duas questões. Qual é a emoção que vem e qual é a ação que a sua mente, mesmo que você fique lá sentado, não faça nada. O que vem na sua mente nesse momento? Essas duas reações, a reação e a emoção. É uma emoção boa? Não é. E qual seria uma possível reação? Reclamar com eles, de repente? Ou, de repente, meio que olhar para trás assim, fazendo uma cara feia para ver se eles enxergam e, para dar um tempo? É isso? O que eu falei aqui, todos concordam? Ok. Mas e se, de repente, o preletor falasse assim: queridos, perdoem, eu não havia explicado a vocês. Lá atrás, nós temos um presbítero que veio dos Estados Unidos e ele não fala português. E o rapaz que está com ele lá está traduzindo tudo que ele precisa ouvir, porque é uma pregação, é uma palestra sobre liderança. E agora? Qual é o sentimento e qual é a reação que vem na mente? É o mesmo sentimento? É a mesma reação? Isso significa, então, que quando nós compreendemos a situação, quando nós entendemos a lógica, entendemos os motivos, quando nós temos o entendimento, nós conseguimos ter reações diferentes. E é dessa forma que eu quero conversar com vocês. Lá em Provérbios 11:12 diz que quem tem entendimento tem o espírito sereno. Hoje eu não vim retificar nada. Eu vim ratificar o que nós estamos cansados de ouvir sempre e sempre e sempre, ok? Mas talvez eu siga uma didática diferente. Bom, corpo, o laboratório da alma. Transformação pelo Espírito Santo. Olha, já há algum tempo eu venho meditando sobre essas questões do corpo ser o laboratório da alma. E por que isso? Porque quando nós pensamos em um laboratório, o que é um laboratório? O laboratório é um ambiente de experimentação, descobertas, inovação.
É um espaço onde substâncias são transformadas, onde novas verdades são reveladas e onde o conhecimento é aplicado para criar algo novo e valioso. Isso é um laboratório de uma forma geral. E por que que o título é O Corpo, Laboratório da Alma? Porque na palavra de Deus, quando se fala sobre a alma, fala isso, olha. A palavra de Deus nos mostra que a alma é vista como a sede das emoções, as verdades. Aqui mesmo nós já ouvimos diversas vezes em várias pregações que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Bom, e aí, existem várias passagens bíblicas que nos falam sobre a alma ser essa central de emoções. Então, quando nós temos lá em Mateus 10, 28, por exemplo, diz assim, ó, não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Esse contexto fala quando Jesus envia os apóstolos e tudo que eles iriam passar e o quanto que aquela alma não estava com medo de tudo que poderia passar. Então, a alma é isso, ela expressa as nossas emoções, tudo que a gente aprende está ali na alma. Em Salmos 23, 3, ele diz assim, ó, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E em Salmos 42, 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E é isso que diz a palavra de Deus em relação à alma. Bom, mas e o corpo? O corpo é a parte física e tangível. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, nós entendemos a alma. A alma que trata das emoções, é a nossa psique, é tudo aquilo que a gente aprende, muitas das vezes ainda na barriga das nossas mães. Essa é a alma. E aí, tudo que nós aprendemos, nós reagimos com o corpo. Por isso o corpo eu tenho meditado dessa forma, o corpo como sendo o laboratório da alma. O corpo, a alma aprende e o corpo pratica. Mas eu quero trazer o entendimento do corpo em particular, a nossa mente, a nossa dinâmica cerebral, mas eu também não quero aqui entrar em detalhes, não sou neurocientista, e o que nós vamos falar da mente, para facilitar, é que na nossa mente, aqui dentro, esse órgão complexo, nós temos ali dois caras que podemos dizer que um podia ser tratado como o prefeito do nosso cérebro, porque ele vai ponderar, ele vai planejar, ele vai traçar estratégias. E nós temos um outro cara dentro do nosso cérebro que pode ser considerado o guarda de segurança do nosso cérebro, porque é ele que detecta todos os perigos que nós já pudemos registrar na nossa mente. Então, como não é uma aula de neurociências, basta a gente saber que existem esses dois caras. Tudo bem que vale a pena um pouquinho falar sobre ele. Esse é o córtex pré-frontal. É uma parte aqui do nosso cérebro. E ele está responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento, pelo controle, pela regulação das emoções. Então, tudo que nos torna mais humano passa por ele. Por isso que ele é dito o prefeito do nosso cérebro. Bom,
E nesse momento nós estamos entendendo um pouquinho do corpo. Entendemos que a alma é o centro das emoções e que o corpo, nós temos esse cara aí. Mas ele também não está sozinho. Nós também temos o outro cara que é o segurança, né? Que são as amígdalas. E alguns já devam ter ouvido falar, mas todas as vezes que ouvimos falar de amígdala, você lembra sempre do quê? Da garganta, né? Mas nós temos uma estrutura em forma de amêndoa, por isso o nome amígdala, mas que fica no nosso cérebro. Se nós tivéssemos aqui um laser, colocássemos um laser bem do nosso olho e um laser bem do nosso ouvido, aonde esses feixes se cruzassem, ali está a nossa amígdala, de um lado e de outro. E quem é essa amígdala? A amígdala, ela é uma estrutura cerebral fundamental para a detecção de ameaças. Está envolvida na produção de memória de valor emocional, especialmente aquelas de valência negativa. Ela faz parte de um circuito neural do medo. É claro que, se nós formos estudar um pouco mais a respeito, não trata-se só do medo, não, mas principalmente do medo. A amígdala, ela é capaz de registrar momentos difíceis e isso fica registrado lá. E você aprende com isso. E quando você tem um gatilho, quando você passa por alguma situação que a amígdala detecta que aquilo ali é perigoso, ela toma a ação. É isso que ela faz. Ela é o nosso regulador de medo. Então, por exemplo, se você está fazendo a comida e você, de repente, coloca a mão na tampa que está lá na outra boca e, de repente, aquele vapor bate embaixo do seu braço, não dá tempo da informação chegar à parte racional para pensar assim, epa, está queimando, precisa tirar. A amígdala, ela toma ação imediata para que essa ação, o problema seja resolvido. Para isso, nós temos um termo que um psicólogo, ele chamou de sequestro da amígdala. Esse cara, ele se chama Daniel Goleman. Ele fala do sequestro da amígdala, isso é bacana demais. O pastor Marcos está sempre falando de alguma palestra que eu dei algum tempo atrás, na verdade há muitos e muitos anos atrás. E o que eu falei passava por aí. O que é o sequestro da amígdala? Quando a amígdala percebe que existe um perigo, ela toma a ação pautada nas experiências negativas. E por que é um sequestro? Porque ela toma tudo que o cérebro poderia fazer para tomar de ação de uma forma mais lógica, por exemplo, a amígdala não deixa. É ela que, de repente, aciona. Então, sabe quando você, por exemplo, está no trânsito e aquele cara, você está ali na fila, né? Direitinho. E aí chega aquele cara que quer entrar, porque veio pelo acostamento e quer entrar na sua frente. E, de repente, você empurra mais o carro para forçar a barra e não deixa ele passar. É a sua amígdala tomando a reação. Você não tem tempo de pensar de forma lógica. Pô, mas de repente ele está socorrendo alguém. De repente ele não acordou bem hoje. Você não pensa nisso. A sua amígdala toma a reação e você é sequestrado por ela. Esse medo, essa reação que a amígdala faz, ela não está ligada só a algo físico. Está ligado também ao emocional. Então, quando nós estamos, de repente, em casa, e talvez o nosso cônjuge fale alguma coisa que dispara um gatilho, e, de repente, você discute de uma forma exagerada, e você nem está querendo saber se o seu filho está vendo tudo aquilo, e como ele vai reagir, você foi sequestrado pela amígdala. E ela não deixa você pensar em mais nada, a não ser reagir.
E por que ela toma essa ação? E por que é uma ação tão intempestiva? Porque você aprendeu dessa forma. E por mais até que essas informações cheguem até a parte onde a gente consegue ter um raciocínio lógico, o aprendizado também foi um aprendizado corrompido. E essa é a problemática que ocorre com a gente quando nós permitimos que o nosso corpo seja o laboratório da alma. Porque sequestrado pela amígdala ou não, nós tomamos decisões erradas. Às vezes, você pode ter discutido com seu cônjuge hoje, ou essa semana, e talvez vocês discutiram de uma forma intempestiva. Já passou. Mas o seu pensamento ainda pode ser aquele pensamento, mesmo que já tenha chegado na parte lógica, mas ela não está me fazendo feliz, ou ele não está me fazendo feliz, estamos incompatíveis. Já chegou na parte lógica, você já está pensando, mas você está pensando com o aprendizado que você teve, que foi totalmente corrompido. E este é o problema de nós termos a alma com todo esse conhecimento corrompido e permitir que o corpo seja o laboratório dessa alma. E isso pode ocorrer nas mais variadas situações. Por exemplo, há pouco tempo eu li um livro chamado Lágrimas Secretas. Esse livro ele fala de todo o transtorno causado quando uma criança é abusada sexualmente, nas suas mais variadas formas. E de repente, é isso que está na sua amígdala. Se por evento aconteceu com você, e de repente você pode ter um filho ou uma filha, e ao menor sinal de um tio que quer apenas demonstrar carinho, nada além disso, você veta, você não permite. Então são vários aprendizados negativos que nós temos ao longo da nossa infância. De repente, por exemplo, a nossa mente ela é complexa realmente. Eu lembro que a doutora Elizabeth Pimentel tem um livro chamado Revendo Caminhos. E eu li esse livro por 2 vezes. Ele é interessante, ela fala de vários relatos que ela teve em seu consultório. E teve um que ela diz que existia uma esposa que mandava no marido, mandava no filho, e ela era aquela mulher que tinha que mandar. E eu conheço algumas mulheres assim, e na minha mente eu sempre achei que era porque a mãe era assim. Até que nesse livro, ela disse que o fio da meada dela trabalhar, atuar dessa forma, era porque o pai é complexo, né? O pai não quis saber dela, não ligou para ela. E quando ela se torna adulta, ela então, para inconscientemente, olha a loucura, inconscientemente, para provar para o pai que ela pode, que ela é capaz, ela atua dessa forma. Olha que loucura. Aí, o que eu fiz? Eu não posso emprestar esse livro, porque eu anotei lá o nome de algumas pessoas, né? Não posso emprestar. Mas eu achei que assim, não, mas ela eu vou riscar, porque ela era por causa da mãe. E depois eu fui conversar e descobri que não, o pai nem liga para ela. Inclusive, ele é até vivo e tem outra família e continua não querendo saber. Olha que loucura. E ela é desta forma. Quer mandar, é intempestiva, enfim. Todos esses aprendizados negativos que nós temos ao longo do período, esses aprendizados de valência negativa, está aqui, nas nossas amígdalas. E aí, por isso, você toma determinadas atitudes, determinadas reações, que depois você para, nossa, o que eu fiz? Não era para ser feito dessa forma, mas eu fiz. É o que acontece, é assim que funciona. E o aprendizado no âmbito negativo são os mais vastos.
De repente, você cresceu num ambiente em que nada era bom. Sempre que você apresentava alguma coisa, nesse livro tem esse relato. Toda vez que o cara apresentava alguma coisa para o pai, nunca estava bom, nunca estava bom, nunca estava bom. O cara cresceu, se tornou adulto, fez faculdade, passou na OAB, fez pós-graduação, mas nunca se sentia bom para abrir o seu próprio negócio ou para atuar na área. Então, todo o aprendizado que nós tivemos enquanto criança, ele continua aqui, ó. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu falei da dinâmica do entendimento? Porque hoje eu entendo que quando eu me deparo com uma pessoa de difícil trato, eu não preciso reagir de forma negativa com ela, porque a primeira coisa que eu penso é, cara, ela não teve uma infância boa, ela não está tendo um dia bom em casa. Quando eu estou no trânsito, é a mesma coisa. Olha, agora eu estava em São Paulo semana passada, e eu estava numa rua de mão única, tinha uma faixa exclusiva para pedestre, desculpa, para bicicleta. Eu encostei o carro aqui do lado esquerdo. Veio um cara de bicicleta na faixa que eu estava. Mas o sinal estava fechado. Quando eu fui me desviar dele para poder sair, tinha um carro do meu lado e o rapaz achou que eu ia encostar nele, mas eu não ia. E o cara, débil mental, não está me vendo. O que aconteceu? Eu olhei para ele, olhei para a Valdilene, para a Amanda, eu falei, olha, ele não está tendo um dia bom, ele não teve uma infância boa, e segui a vida. E hoje é desta forma que eu tenho olhado as pessoas. Porque senão, quando eu entendo que o que ela tem vem de uma infância que faz com que de vez em quando ela, ou de vez em sempre, ela seja sequestrada pelas amígdalas, eu não vou ser mais um. Tem um livro, eu já li vários livros, né? Tem um livro de uma autora chamada Lia Luft, e ela diz que a infância é o chão que nós pisamos durante toda a nossa vida. Quanto mais esburacado for esse chão, mais a gente tropeça, cai e quebra a cara. Não dá para a gente esquecer. Olha, eu já decidi, eu não quero ser mais esse buraco na vida das pessoas. Quando ela não estiver bem, eu vou ser o cara que vou pavimentar, mas eu não quero que ela tropece em mim. Mas por que, André? Porque você é um cara bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Na verdade, eu estou pensando no meu emocional, principalmente, primeiro de tudo. Mas não pense que todo esse meu pensamento é um pensamento que vem do André. O André é um cara bom, o André é um cara que, ele entende das coisas. Esqueça isso. Eu não sou nada bom, nada bom. Bom, mas nos vários aprendizados, nos vários aprendizados que você acaba tendo, tem coisas muito ruins? Tem. Uma vez, os meus pais, quando se separaram, eu tinha 4 anos. E o meu pai, ele achava que era o Dom Juan. Eu acho que às vezes era, porque eu perdi a conta, sabe? Mas enfim, quando minha mãe não aceitou mais isso, minha mãe decidiu se separar. E o meu pai falou para minha mãe o seguinte, olha, cuidado, para que eu tinha um tio que era envolvido com o tráfico e tinha um tio que era alcoólatra. Então meu pai, olha, cuidado aí para ele não seguir o mesmo caminho. E esse foi o meu pai. Ele disse para minha mãe assim, ó, cuida da parte no ensino fundamental, ensino médio, você cuida disso. Deixa que a faculdade eu pago. Mas por que ele falou isso? Porque ele não apostava que eu faria faculdade, então ele não teria que pagar nada. Como não pagou? Um dia o meu pai, minha mãe disse que eu tinha 2 anos quando isso aconteceu. Meu pai estava em cima da minha mãe e ele olhou para mim e me perguntou, eu posso? Ele queria cortar o cabelo da minha mãe.
Então imagina como estava as minhas amígdalas. Imagina como seria a minha casa hoje. E um dia, de uma certa forma, foi. Mas teve um dia que eu fiz isso aí. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí foi a grande mudança na minha vida. Porque até então eu era o André que possuía uma alma e esta alma tinha um aprendizado totalmente conturbado e essa alma, ela usava o meu corpo como um laboratório. Um detalhe importante que eu já ia passar aqui, né? 1, 2, 3, parece que foi um erro de digitação. Não foi. Hoje a gente vai entender, o pastor Marcos sempre fala, por que esse 1, 2, 3? O André sempre fala, quando você estiver nervoso. O que acontece? É lá no córtex central que existe essa parte mais lógica. Então, quando você está nervoso e você está percebendo que... E se você começar a contar, você ativa essa área, evitando que a amêndoa, né, às vezes me foge, mas me perdoem. Evitando que a amígdala sequestre o seu raciocínio. Por isso que a gente conta. 1, 2, 3. Existem alguns estudiosos que falam sobre a respiração. Você respirar pensando na respiração. Respirar funciona. Não é simpatia. É só uma questão de lógica. E por que eu estou explicando tudo isso? Eu estou explicando tudo isso porque lembra quando nós tivemos a nossa primeira interação foi uma dinâmica. Depois que vocês entenderam o que estava acontecendo com as duas pessoas lá atrás, o sentimento mudou. Quando você entende a lógica, você também tem capacidade de mudar. Então, por isso que eu estou explicando sobre a alma e por isso que eu estou explicando sobre o corpo. Então, é complexo realmente lidar com algumas pessoas, porque é uma alma muito ferida que tem um corpo que é um laboratório. E aí ela pratica nas mais variadas formas. Mas, no dia em que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, algo muda. Porque a palavra diz que neste dia o Espírito Santo passa a habitar nesse templo. E isso é algo importante. E as pessoas, o mundo não faz ideia do quanto isso é importante. Apesar que não é só o mundo, porque às vezes nós fazemos isso, mas não é só isso. Bom, e aí? O que acontece? Olha, nós podemos, a partir de então, permitir que o nosso corpo pare de ser o laboratório da alma e passe a ser o laboratório do Espírito Santo. Pô, André, mas não é isso que está na palavra. Na palavra está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo bem, eu entendo isso. Mas olha só. Gente, olha. O Espírito Santo trabalha... Primeiro está assim, ó. Assim como o laboratório é essencial para o avanço da ciência e da tecnologia, e é de fato, nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é crucial para o avanço do reino de Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Mas veja só. Deixando-nos ser o laboratório do Espírito Santo, somos transformados à imagem de Cristo, purificando nossas impurezas, guiando em toda a verdade e capacitando para viver de acordo com a vontade de Deus. Muita coisa que acontecia no templo acontece nos laboratórios.
O Espírito Santo trabalha em nós de maneira semelhante ao que acontece em um laboratório. Ao permitir que nosso corpo seja o laboratório do Espírito Santo, podemos experimentar uma transformação profunda e duradoura, refletindo a glória de Deus em todas as áreas de nossa vida. O laboratório como um lugar de transformação. Dentro de um laboratório não existe transformação? Quantos componentes são transformados dentro de um laboratório? E no templo? Não existia também a transformação do caráter? Então por que não podemos ser o laboratório do Espírito Santo e passar por todos os experimentos que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas? Eu vou falar para vocês uma coisa, para você que está em casa. Espírito Santo, a casa é tua. Experimente o que o Senhor quiser fazer comigo. Porque no momento em que eu permiti que o meu corpo se transformasse em um laboratório de experimentos do Espírito Santo, galera, um laboratório é um lugar onde substâncias são transformadas, onde os experimentos são realizados para descobrir novas verdades, onde o conhecimento é aplicado para criar algo novo. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar. Ele nos molda, nos purifica, nos guia para que possamos refletir a imagem de Cristo. Eu fui transformado, você pode ser e foi transformado. André, mas está de brincadeira, que transformação foi essa? Todo dia. Quer ver? Olha o que está escrito lá em Romanos. Essa passagem é conhecida de todos. Romanos 12, 2. Está assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é uma transformação? E tem mais. Olha só. Tem mais. O laboratório como um lugar de purificação. Dentro de um laboratório, elementos são purificados. Não existe purificação dentro do templo? Claro que existe. E está lá, Um laboratório, a pureza dos elementos é crucial para que o sucesso do experimento. Da mesma forma, o Espírito Santo nos purifica, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e as impurezas de nossas vidas, para que possamos ser vasos dignos de honra. Galera, olha só isso. André, mas tem isso na Bíblia? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Não é um laboratório? Mas não para por aí não, tem mais. O laboratório como um lugar de descobertas. Um laboratório é um lugar de descobertas e inovação. O Espírito Santo nos revela verdades profundas e nos guia em toda a verdade, ajudando-nos a entender a vontade de Deus e a aplicar seus princípios em nossas vidas. Olha só esta descoberta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, é uma descoberta. E nesse laboratório do Espírito Santo, ele ainda me falou mais. Ele diz: André, eu sou lâmpada para os seus pés. Ele podia falar logo para mim que era o sol. Mas por que ele não me falou que era o sol? Por que ele me fala que é lâmpada para os meus pés? Se nós percebermos, se nós botarmos aqui uma lâmpada ou uma lanterna, eu não tenho a visão do que está lá na frente. A visão do que eu tenho é que está aqui próximo e eu tenho que dar passos para que eu possa ir vendo ao longo do tempo. Eu descobri. Por isso que ele é lâmpada para os meus pés e não é o sol dos meus pés. Ele não quer que eu veja lá na frente. Ele quer que eu veja o máximo até o meu próximo passo. Para eu enxergar a frente, eu preciso dessa lâmpada. Por isso que eu não posso deixar ele de lado. Eu não posso simplesmente aceitar que eu sou um novo convertido e não continuar buscando a ele todo dia, porque é essa busca que me permite continuar caminhando.
Um laboratório como um lugar de crescimento. Esse templo que é o Espírito Santo, que eu sou e você também é, e se porventura alguém não teve essa oportunidade de se tornar esse templo, hoje você vai ter essa oportunidade, tenha certeza. E aí, o laboratório como um lugar de crescimento. Um laboratório, os cientistas estão constantemente aprendendo e crescendo em seu conhecimento. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda a crescer espiritualmente, nos capacitando ao caminho, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. E aí nós temos lá Salmos 92, do 12 ao 14, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice, e ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Olha só que fantástico, gente. O André que eu venho me tornando todos os dias, ele tomou uma decisão. Primeiro, aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E aceitou a proposta de passar por todos os experimentos que o Espírito Santo queira fazer comigo. E o meu corpo passou a ser esse laboratório. Olha, galera, e isso é fantástico, porque o que começa a acontecer a partir de então? Muitas coisas começam a acontecer a partir da minha vida. Por exemplo, aceitar críticas e responsabilidade. Olhar para a crítica por uma outra perspectiva, sem sentir o desespero do fracasso. Hoje eu vejo as críticas de uma forma totalmente diferente como eu via antes. Agora, você acha que a minha alma, quando eu era o laboratório da minha alma, era fácil você ouvir uma crítica? Não era. Tem mais. Seguir em frente depois de cometer um erro, e não é paralisado pelo erro. Você acha que agora, o meu córtex central, que é a minha parte lógica, as minhas amígdalas, veja, eles continuam aprendendo. Só que agora o aprendizado é diferente. Agora, a reação de medo não é mais a mesma. Um dia, eu tive um diagnóstico por parte de um médico. Nesse dia, eu já era um experimento do Espírito Santo. Quando eu tive esse diagnóstico, a alma falou um pouco mais alto naquele dia, mas eu ainda assim permiti que o Espírito Santo falasse também ao meu coração. E quando eu permiti que isso acontecesse, diferente de outras ocasiões onde eu recebi algum tipo de notícia, dessa vez eu preferi ficar com o que o Espírito Santo falava comigo. E ele me dizia o seguinte: filho meu, não temas, porque mesmo que você passe pelo fogo, você não vai se queimar e a sua pele não vai arder. Mesmo que você passe pela água, você não vai afogar. E quando eu comecei a dar ouvido ao Espírito Santo, as coisas que antes me causavam medo e de uma certa forma pavor, foi começando a ser reprogramado, a ter um novo significado. E aí, se hoje você ainda não teve a oportunidade, aí mesmo do seu lugar, faça essa oração. Reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque eu garanto para você que, enquanto o seu corpo for o laboratório da sua alma, mesmo que você não esteja sendo sequestrada pelas suas amígdalas, o seu raciocínio lógico não vai levar você a um lugar bom. Bom, e o que eu quero nesse momento? Eu quero fazer um outro experimento. Posso, meu pastor?
Eu quero fazer um experimento. Já que nós estamos num laboratório, eu quero utilizar a nossa nave para um experimento. Eu queria fazer esse experimento aqui, ao vivo, mas ia ser complexo. Então, eu preferi trazer um vídeo. E eu quero que você entenda que, por mais que você não lembre de muitas das coisas que foi dita aqui hoje, eu quero que você observe esse vídeo, guarde ele no seu coração, porque eu permiti e permito todos os dias que esses experimentos aconteçam comigo através do Espírito Santo. Dá uma atenção a esse vídeo. Ele vale para você, homem, ele vale para você, esposa, mulher, ele vale para todos nós, esse experimento. Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. Olha que experimento. Essa é a Amanda, minha filha. As feridas ficam. Meu avô maltratou meu pai. O meu pai me maltratou e me feriu demais. Mas eu tomei uma decisão. Eu disse ao meu pai, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Mas eu não fiz só isso, porque isso é pouco. Eu disse a ele que ele precisava ser o dono do meu coração, porque eu não tenho a menor condição de gerir o meu coração. E quando eu permiti que ele se tornasse dono do meu coração, ele fez isso comigo. Ele me lavou. Ele me purificou. Ele me transformou. Ele me revela a verdade. Ele me mostra o caminho que eu devo seguir. Ele me diz o que é e o que não é importante para que os propósitos dele se cumpram integralmente na minha vida. Hoje, o meu desejo é de adorar ele da melhor forma que um homem pode adorar o meu pai. O meu desejo é aprender da melhor forma que um homem pode aprender do meu pai. E o agradar da melhor forma que um homem pode agradar. Não se enganem. Só ser crente não vai te levar a lugar algum. Vir à igreja não vai te levar a lugar algum. Dizer que é crente não vai te levar a lugar algum. Abra o seu coração enquanto há tempo. Ele está voltando. Nós teremos muitas surpresas lá no céu. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Permita que Ele seja o dono da sua vida, dos seus negócios. Seja transformado, seja purificado. Seu casamento não vai à frente se você não fizer isso. Mas o seu novo cônjuge também não vai te dar nada. Seu filho precisa de você, mas não com a sujeira que você herdou dos seus avós, dos seus antepassados. Seu filho precisa de você com a renovação que Deus quer fazer na sua vida. Acordem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Santo Deus, em nome de Jesus,
Eis-me aqui, Pai. Eu sou o teu filho. Em nome de Jesus. Lamachura comanai. Canta súbia. Lamachura comandai! Em nome de Jesus, receba a igreja! Não há mais tempo! Santo Deus, misericordioso Pai, derrama a tua unção sobre a tua igreja. Derrama a tua unção, Pai. Senhor, o dono dessa casa, tudo te pertence. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por derramar do teu sangue aqui hoje. Corações se transformaram. A tua verdade está indo com todos nós. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém.